Boa noite, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando a cada dia mais. Estamos aqui, irmão, mais uma mensagem. Eu vou postar essa mensagem agora, irmão, pela noite, porque hoje de manhã eu postei uma e a internet aqui tá fraca, o meu Wi-Fi tá fraco. E eu, quando fui sair hoje daqui, era mais de quase uma hora, esperando a pregação ir para o YouTube e voltar. Então, praticamente, hoje eu fui só pro lado do Alecrim, só almoçar, porque foi embora o meu dia, praticamente, né? E a gente tem que trabalhar para sobreviver, né? Para ganhar o pão de cada dia. Então, hoje é dia 25, vocês, para mim, de manhã eu até postei errado, não sei se eu disse dia 25 ou foi dia 24, que eu falei na mensagem hoje de manhã. E nós vamos fazer uma oração aqui, irmão, porque o tema, ele é muito polêmico. Ele é o que mexe com o sistema religioso, porque o assunto é dízimo. Então vamos fazer uma pequena oração para que Deus venha nos usar, para que nós fale aquilo que a igreja, Deus quer que a igreja ouça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e eterno, Deus de misericórdia. Pai Criador do céu e da terra, estamos aqui, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Pai, como a tua palavra diz que os nossos pensamentos não são os seus, porque os vossos pensamentos são mais altos do que o nosso. E os nossos caminhos não é o que o Senhor quer para nós. Pai querido e eterno, usa-me, Senhor, porque eu vou usar a tua palavra. E que nós venha ouvir a tua palavra, exercer, obedecer e viver e praticar ela. Pai querido e eterno, meu Deus, eu te peço e te agradeço, no nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que habite em nós. Amém. Irmãos, graça e paz, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você sabia que o dízimo só foi para o judeu? Você sabia disso? Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Deus, usando o profeta Malaquias, falou com o povo de Israel e deu uma sentença a ele. Contribuição foi para o gentil. Irmão, dízimo era para o judeu, foi para o judeu. Nós estamos diante, Malaquias, nós estamos diante de uma profecia já cumprida. Cerca de, eu acho que de 400, 500 anos aí antes de Cristo, no século II, antes de Cristo, não sei, século II, não sei, por aí, né? Então, irmão, dízimo foi para o judeu. Contribuição foi para o gentil. Contribuição, Jesus se manifestou ao apóstolo Paulo, dando a revelação a ele, que a lei tinha mudado e agora não existia mais dízimo. Então, a igreja foi enganada. A igreja de Deus foi enganada, né? Dízimo dízimo nunca foi para a igreja,
Dízimo foi somente para os gentios. O dízimo só para os judeus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3:10. Aonde era a casa do tesouro, irmão? Era em Israel, em Jerusalém. O templo, irmão, tinha um local aonde se ponha os pães asmos, a arca da aliança, a vara de Arão, os utensílios, e tinha a despensa do Senhor, aonde se era posto os dízimos, porque dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Era 10% da plantação e era anualmente. Isso aí você vai ler lá em Deuteronômio 14, do 22 em diante, tá certo? Então isso aí vai estar lá em Deuteronômio, capítulo 14. Os irmãos lêem aí. Se quiser ler todo o capítulo 14, que os irmãos vão entender. Mas a parte mais importante é do 20 em diante, por aí. Certo? A contribuição era para o gentio. Cada um contribua segundo propôs, teve propósito no coração. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, irmão, contribuição. Jesus se manifestou ao apóstolo Paulo para que ele viesse orientar os irmãos que eles podiam contribuir. Não tinha obrigação de dar 10%, porque eles não faziam parte do povo de Israel e a lei foi mudada, né? Então, a título, irmão, eu vou ler aqui algumas coisas aqui, a título de curiosidade, né? A título de curiosidade, vamos aqui ler algumas coisas para os irmãos entender. Dízimo, né? Caso você recebesse uma carta dizendo: atualmente não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Na minha pregação nunca citei Malaquias. Eu cito nas minhas, né, irmão? Cito Malaquias. Só não cito que Malaquias você tem que... Só não cito que você é obrigado a dar dízimo, porque dízimo era para o judeu. Isso é um livro da lei de Moisés, é do compêndio de livro do Velho Testamento, faz parte dos manuscritos, né, dos pergaminhos, né, e da lei de Moisés, né? Faz parte, é um compêndio de livro, o Velho Testamento, né? São esses livros aí do Velho Testamento que faz parte do Velho Testamento. Então, como preceito moral para obter dízimo e oferta, como era feito na lei de alguns lugares, teve que sair até correndo, pois a minha pregação causou tumulto e distúrbio entre aqueles que me ouviam, por ser considerado uma peste e promotor de sedição entre irmãos, que não era conhecido de vista das igrejas de Cristo. Tenho que confessar que fui preso por 2 ou 3 vezes, mas não fui porque eu tivesse praticado algum crime. O meu relacionamento com os líderes religiosos nesses lugares foi péssimo.
o fato que em lugares me ameaçaram de morte e até me atacaram fisicamente por procurar dizer somente o que está escrito. Já disseram que minha carta era muito forte e a minha presença fraca, e também de ter me esquecido de pessoas que eu mesmo nunca batizei. Embora com a minha saúde debilitada, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, Ó irmão, a carreira está proposta. Ai de mim se eu não fizer o mandato dele, irmão. Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ele me chamou com um propósito, de eu trazer uma mensagem em linha com a palavra dele. A palavra muitas vezes é dolorosa, dói, machuca, mas nos corrige, nos ensina, nos educa, né? Embora com a minha saúde debilitada, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo ressuscitado. Ó irmão, o apóstolo Paulo, ele vem aqui trazendo a narração e ele diz que ele dava testemunho do ressuscitado. Irmão, Cristo, o ressuscitado, Deus, ele se manifesta de várias maneiras, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Ele é o autor de tudo. Então, meus irmãos, ele faz como lhe apraz, tá certo? Eu vou ler aqui um texto da Bíblia, aqui, olha. Romanos capítulo 7 diz aqui: meus irmãos, será que você, que conhece a lei, ainda não compreende que quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Ó irmão, como aí que esse sistema evangélico quer que a lei tenha poder sobre Jesus Cristo. Ele morreu. A lei, no caso aqui, a lei é nula, não tem mais poder sobre Cristo. Ok, meus amados? A lei não tem mais nenhum domínio sobre ela. Deixe-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, fica presa pela lei ao marido, enquanto ele viver. Se, contudo, ele morrer, ela não estará mais ligada à lei, às leis do casamento, e não mais se aplica a ela. Olha, Paulo diz aqui, deixa eu trazer uma ilustração. Ele está se referindo aqui, irmão, ele faz uma ilustração, uma analogia de um casamento com um homem, mas na realidade aqui a ilustração que ele está fazendo é do casamento
da, da noiva com Cristo. Cristo casou, Cristo morreu, a lei não tem mais domínio sobre ele. A lei não domina mais ele, não domina mais a mulher, não domina mais a esposa, porque ele morreu, ele ressuscitou, foi-se mudado a lei foi desprezada, porque ele aboliu a lei. Ela poderá, então, casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo. Porém, está perfeitamente certo, pois depois da morte do marido, olha, está livre, irmão, para viver com outro. Olha, irmão, a igreja aí não é para viver em Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré morreu. A gente, dos dias de hoje, não é para viver nem para Jesus. Irmão, como é que se diz isso? Irmão. Porque Jesus, o ressuscitado, foi uma manifestação para o povo gentílico da época dele. Jesus reencarnado em carne, que se encontrou com os apóstolos, com os discípulos, que ele tinha escolhido, que ele andava com ele, depois da ressurreição dele, ele veio em um corpo de carne, de novo, andou com 2 no caminho de Emaús, foi à praia, comeu peixe, lá em Emaús entraram numa casa, partiu o pão, sumiu, apareceu em carne para Maria, Maria, a mãe de a mãe lá, Maria lá, que foi lá no túmulo. Apareceu para os 11, estava reunido lá, os 11 ou os 12, não sei se já tinha escolhido o outro, né? Mas Judas Iscariote já tinha morrido. Então ele apareceu lá num quarto, estava orando, apareceu lá no meio deles, em carne, mandou Tomé botar os dedos nos buracos. E aí, irmão, Jesus vai embora. Passa 40 dias aqui na terra, botando seus inimigos debaixo de seus pés, venceu o principado e potestade. Eu li para você hoje lá em Efésio, Gálatas, Efésio, Colossenses, ordenança e mandamento, despojou deles lá. Depois ele é assunto no céu, e quando ele vai sendo assunto no céu, 2 anjos se põem do lado dos que estavam olhando, aí diz: por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele vir na nuvem. Olha, irmão, se Jesus não veio, aonde é que estão esses homens? Eu tenho várias pregações aí, irmão, que falam sobre a vinda de Jesus. Nas nuvens. A Bíblia, irmão, tem muitas linguagens de figura. E a gente tem que compreender o que é linguagem de figura. Então, vir nas nuvens era juízo para o povo de Israel. Ele sabia. Lá em Mateus 26, dos 59 ao 68, está lá relatando que quando Jesus disse que Jesus está reunido com o sacerdote Caifás e com toda a cúpula do Sinédrio, os teólogos, os doutores da lei, os intérpretes, os fariseus, os judeus, o povo judeu, os sacerdotes, os escribas, estavam tudo lá. Tá certo, meu irmão? Então Jesus disse que eles iam ver ele descendo na nuvem, com poder e grande glória. Olha, irmão, se Jesus não veio, onde é que está esse povo? Irmão, Jesus de Nazaré, aqui em casa ele não está.
E o ressuscitado também não está aqui, não. Quem está aqui, na minha casa, no templo dele, que sou eu, é o próprio Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 9 ao 11. Ele está aqui comigo. Ele mora aqui dentro de mim. Ó. Ele está aqui. Ó. Dele não me aparto. Dele não me aparto. Irmão, eu estou escrito na palma da mão dele. Eu tenho essa convicção. Da palma da mão dele. Eu estou na palma da mão dele e ninguém toma. Agora, irmão, é preciso se ter convicção. Dizer que é dele e dizer que está na palma da mão dele, o critério não está em eu dizer que sou dele ou que estou na palma da mão dele. O critério está nele. É ele. Ele diz que sabe os que são seus. Ele conhece os que são seus. Eu digo porque eu tenho certeza, irmão, de que eu estou na palma da mão dele. Agora tem uma coisa, irmão. Para ter essa convicção de dizer que está na palma da mão do Pai, tem que obedecer a ele, irmão. Tem que fazer o que ele manda. Tem que estar firmado nele. Dizer da boca para fora é uma coisa, e ser é outra. Agora, irmão, o povo, a humanidade onde nós vivemos, Jesus disse que cada um de nós conhece a árvore pelo fruto. É pelas suas atitudes que vai demonstrar que os outros vão olhar e vão ver que você é um homem de Deus. Agora não é olhar para você, irmão, aquele que está a quilômetros de distância do Senhor, e por você pregar a verdade, você é perseguido, e vem dizer que você não é um homem de Deus. Critério, irmão, está em você obedecer isso aqui. Ó. Você não vai para o céu porque você disse que é não, ou porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, ou porque você frequenta um sistema religioso. Critério não está aí não, irmão. O critério está em você cumprir com isso aqui. Ou você cumpre com isso aqui, ou você nunca nem viu ele. Tá certo, meu irmão? Então, irmão, a gente chamado na graça. Os dízimos, irmão, era da lei de Moisés. A contribuição é voluntário, é da graça. É da graça. Paulo escrevendo aqui nos Gálatas, então, irmão, aqui, Paulo escreveu aqui, vou só trazer aqui para os irmãos ficar, né? Então, Paulo diz que, trazendo na analogia dele, em Romanos, no capítulo 7, do versículo 1, aí nós lemos até o 3, aonde o marido morrendo, a mulher fica livre para casar com quem ele quiser, e ela pode ser de outro marido, pode casar com quem quiser, então ela não tem mais obrigação da lei. Assim, o 4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, e isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, isto é, aquele que ressuscitou dos mortos, para que vocês possam produzir bom fruto, isto é, boas novas para Deus. Ó, irmão, significa que Paulo estava dizendo assim, meus irmãos,
vocês morreram para a lei. Vocês estão mortos para a lei. Ó, irmão, se aplica a lei de Moisés, as pessoas estão lá mortas. Por quê, irmão? Porque a lei de Moisés produz morte. A lei de Moisés não dá vida. Ó, irmão, enquanto você está vivo para a lei de Moisés, você está morto para Cristo. Você só está vivo para Cristo quando você morre para a lei de Moisés. Tá certo, meus amados irmãos? Então aqui, vem dizendo, e como que se deu essa morte, irmão? Está dizendo que foi através do corpo de Cristo, crucificado lá no madeiro. E como aí, irmão, prega um outro Jesus diferente, que você tem que morrer, que seu velho homem fica nas águas. Foi pelo corpo de Cristo, banhando você, dizendo que você é uma nova criatura, que os seus pecados ficou lá nas águas, foi pelo sacrifício de Cristo? Será que estão pregando? Será que não estão ministrando aí, entendendo a vinda de Cristo de modo errado, não? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Vê aí se não estão fazendo de modo errado, se não estão entendendo de modo errado, né, irmão? Então, irmão, enquanto você está na lei de Moisés, você dá fruto para a morte. Você pensa que está vivo, mas você está morto espiritualmente. Então, você está produzindo fruto para a morte, está se afastando de Cristo. Mas se você morrer para a lei de Moisés e viver e ficar vivo para o ressuscitado, para a graça, você receber a abundância da graça, está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, você reina em vida. Mas é só quem recebe, irmão. Quem não recebe, está morto. Está na lei de Moisés, está em pecado. Gera filho para a escravidão. Está lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 e diante. Analogia das duas alianças. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, dízimo foi para o judeu, nunca foi para o gentil, né? E quem estava aqui, irmão, olha, aqui era para ser do ressuscitado. Quem que era para ser do ressuscitado? Era aquele povo gentil da época de Jesus. Irmão, depois que Jesus morre, se cruza duas alianças, a graça e a lei de Moisés, certo? Ali está se cruzando duas alianças. A incircuncisão foi dado aos discípulos que andavam com Jesus para pregar as 12 tribos de Israel. Isso se confirma lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 em diante, certo? E vai confirmar lá em Tiago, no capítulo 1 e 1, onde diz, Tiago, servo de Deus, as 12 tribos dispersas de Israel. Então, Pedro, Tiago e João foi dirigido a pregar a circuncisão. Foi dado o evangelho da circuncisão a eles. Jesus já tinha feito tudo espiritualmente, mas o templo em Jerusalém estava de pé, o maior símbolo de adoração aos judeus. Então, lá em Hebreu, no capítulo 10, está dizendo que o sacerdote se apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Porque uma vez feito o sacrifício, jamais teria consciência de pecado, se ele purificasse, mas não purificava. Aí veio Cristo com um único sacrifício, veio e fez o sacrifício e purificou de uma vez os que estão sendo santificados. Pode ler Hebreu aí, capítulo 10, que vocês vão entender. Né, irmão? Então, meu irmão, tem que se estudar a Bíblia para entender. Então, Paulo vem dizendo aqui, irmão, sim, aí os judeus, na época de Jesus, após a morte de Jesus, se cruzava duas alianças. A circuncisão para os judeus, as 12 tribos, e a incircuncisão ficou na responsabilidade do apóstolo Paulo para pregar os gentios.
e também a judeu que se encontrava dispersos ou que se encontrava junto com os gentios. Paulo também pregava para os irmãos crentes. Todas as epístolas de Paulo sempre está dirigida às igrejas, né? Sempre está dirigida às igrejas. Paulo foi e pregou em Roma, aos gentios. Paulo pregou em Roma, mas a maioria das cartas de Paulo foi pregado para as igrejas, para os irmãos que eram crentes. Que ele passou pregando o evangelho e depois ele foi mandando as cartas para edificar ele. Tá certo, irmão? Então, na época de Jesus, após a morte de Jesus, se cruzava duas alianças, dois evangelhos. Um dado a Paulo e o outro dado aos apóstolos, aos discípulos que andavam com Jesus. Então, cada um pregava uma aliança. Paulo pregava a graça, eles pregavam a lei de Moisés ainda. Porque aqueles irmãos, embora Jesus tivesse morrido por eles, mas eles não acreditaram. Então, tinha que se pregar a lei de Moisés e eles ainda tinham que passar pelos sacrifícios, porque eles tinham nascido antes da cruz e tinham passado prós-cruz. Então, como eles tinham nascido antes da cruz, para os judeus, como o templo estava de pé, só era válido se ele passasse pelos batismos, que João Batista fazia batismo por aspersão, por água, para arrependimento de pecado. Mas Jesus já tinha tirado o pecado. Está vendo, irmão? Mas eles continuavam fazendo. Porque diz que água, diz que as obrações, as purificações, não podia aperfeiçoar. Está vendo? Mas eles acreditavam, eles faziam. Então era um costume judaico. Então, irmão, a pessoa só dá fruto para Deus quando ele morre por pecado. Olha, 5, Romano 7, 5, diz, quanto a velha natureza ainda os domina, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando-lhe vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto para a morte. Está vendo, irmão? Enquanto se pregar a lei de Moisés na igreja, o desejo de pecar vem à tona. Por quê, irmão? Porque isso aqui não traz conhecimento, só traz fruto para a morte. Olha, vou ler de novo os irmãos. Olha. Quanto a velha natureza ainda os domina, havia desejos pecaminosos dentro de vocês, dando-lhe vontade de fazer tudo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, fruto para a morte. Está vendo, irmão? Irmão, aplicou a lei de Moisés, desejo carnal é fazer tudo que é contra Deus. Não é o que o sistema religioso prega aí? Se levanta contra nós que pregamos esse evangelho verdadeiro, que pregamos a graça, que lutamos contra o dízimo, que é uma fraude, que eles têm conhecimento, que eles sabem o que está fazendo, eles sabem que está enganando o povo, porque eles têm estudo secular, eles conhecem a verdade e vivem no engano, enganando o povo, aplicando, eu chamo de estelionatário, aplicando golpe, dando um 7-1, né? Então, irmão, aqui, enquanto estiver na lei, produz fruto para a morte. Pensam eles que estão produzindo fruto para Deus, mas estão não, irmão. Estão produzindo fruto para a sua própria condenação. Olha, o 6, Romanos 7, 6. Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei. Porque morreram para aquilo que antes os prendia. Ó, irmão,
a lei antes prendia. Quando crê nesse evangelho da graça, da vossa salvação, está lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 12 em diante. Quando crê nesse evangelho da vossa salvação, olha, da salvação da mente, para não ser enganado por essas heresias. Então está dizendo aqui, olha, agora, entretanto, vocês foram libertos da lei, porque morreram para aquilo que antes os prendia. Então, a lei, irmão, aprisiona, a lei prende, a lei não traz conhecimento, a lei não traz verdade, a lei não traz justiça, a lei não traz a luz, traz treva. A lei aprisiona, a lei escraviza, a lei domina. Os sentidos ficam embotados, não enxerga, velho. Moisés botava um véu. A lei, irmão, mata, não dá vida, a lei mata. E os irmãos viviam presos, debaixo da lei. Não é o que o sistema religioso faz? Vive debaixo da lei de Moisés, pregando a lei de Moisés nos irmãos, querendo fazer os irmãos de judeus, né, irmão? Eles estavam presos, mas Cristo tinha libertado. Tá certo, irmão? Nós já nascemos libertos. Cristo libertou aquele povo daquela época. Gentil, judeus, né? Olha, assim agora vocês são livres para servir a Deus, não da maneira antiga. Ó, irmão, é do jeito da maneira antiga ou é do jeito da maneira nova? A maneira antiga, irmão, Cristo cancelou, Cristo aboliu, Cristo rasgou, porque ela era contra nós. Nós aqui, é lá na época dos ouvintes, era na era cristã. Nós, quando fala nós, era na era cristã, tem conjugação verbal. Nós hoje, no dia 25/10/2023, nós hoje já nascemos livres da lei, porque a lei acabou aí, muitos anos atrás. Nós nascemos na graça, nós fomos chamados na graça. Eu vou mostrar aqui em Gálatas, capítulo 1. Tá certo, irmão? Então, irmão, tá dizendo aqui, não sirva, olha, agora vocês são livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a velha forma da lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Olha, irmão, quem é que mora dentro de nós? É o ressuscitado. Ó, irmão, eu vi tem umas pregação aí de uns irmãos que diz que prega a graça verdadeira e diz que está debaixo da manifestação do Cristo ressuscitado. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você diz que prega a graça, irmão? E você diz que está debaixo do Cristo ressuscitado? O Cristo ressuscitado, irmão, durou até o ano 70, quando ele veio, julgou Israel, venceu a morte, subiu ao céu, entregou o reino a Deus, irmão. É Deus mesmo quem habita em nós hoje. É o Espírito de Deus, está aqui, testificando aqui, Romanos 7, 6. Olha, agora, entretanto, vocês foram libertos da lei, porque morreram para aquilo que antes os prendia. Olha, foi, irmão, morreu para a lei. Jesus de Nazaré foi. O Cristo ressuscitado foi. Então, esse povo aqui,
eles viviam por Cristo ressuscitado. Esse povo aqui da época. Eles viviam, os gentios viviam por Cristo ressuscitado, o Espírito, e o judeu vivia para o ressuscitado que encarnou e apareceu para eles em carne. A manifestação do Espírito de Deus aqui estava se dando de duas formas corpóreas. Uma em espírito para Paulo, pregando a graça, ministrando Paulo na graça, e o outro em Jesus de Nazaré, no mesmo corpo, o Cristo. Era o Cristo ressuscitado, mas era numa forma corpórea. Eles viam. Olha, ele mandou Tomé botar o dedo. Tomé que não quis botar, mas ele disse, bota aqui, Tomé, o dedo no buraco. Era o Cristo, conhecido como o Cristo da mão furada. Tá certo, meu irmão? Meu irmão, estude mais a Bíblia. Tenha precaução. Tenha precaução, porque se nós estamos na manifestação hoje, dia 25/10/2023, se hoje nós pregarmos que estamos debaixo do ministério do Cristo ressuscitado, então nós estamos lá naquela época. Estamos igual o sistema religioso aí, que está esperando o Jesus de Nazaré. Irmão, nós estamos na manifestação do Deus vivo, do Deus vivente. Está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 3, irmão. Deus mesmo mora em nós, andará no meio de nós, estará com nós somos o seu povo e ele será o nosso Deus. Está lá em 2 de Coríntios também. E esse povo aí dizendo que está na graça, irmão, pregando o Cristo ressuscitado, a manifestação do Cristo ressuscitado foi para os gentios da crucificação até o ano 70, quando se deu o juízo que era para aquele povo de Israel, escatologia consumada. Do ano 70 para cá, quem habita é o próprio Deus, habita em nós. Olha, irmão, vamos aqui para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vou ler aqui para os irmãos, que a mensagem já está grande. E vai ter, ó, irmão, um mês aí, viu? De mensagem só sobre dízimo, só que leva para vários outros assuntos, tá certo? Vai levando para a santidade, vai levando para a vinda de Jesus, leva para o julgamento. Então eu tenho que ler aqui que é para os irmãos compreender. Então, irmão, aqui, vamos para Gálatas, capítulo 1, diz aqui: Paulo, apóstolo, chamado não por intermédio de homem, pois a minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus, o Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os outros cristãos daqui, e as igrejas da Galácia. Ó, irmão, tá vendo que o Paulo está dizendo, olha, por intermédio de Jesus Cristo e de Deus Pai. Ó, irmão, por que por intermédio de Jesus Cristo? Porque Paulo está presente. Jesus Cristo está presente em espírito ali. A manifestação do Espírito de Deus estava ali. Pouco tempo Jesus tinha morrido. Fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido. Então Paulo estava dizendo, porque Paulo fazia parte daquela geração. Então, era através da manifestação do Espírito de
Cristo, através do Pai. Está vendo como estava tendo duas manifestações do Espírito? O Jesus reencarnado e o Jesus, o ressuscitado em espírito para ele. E aqui, através do Pai. Através do Pai, por quê? Porque o Pai ainda não estava operando. Quem estava operando era o Filho. O Espírito do Pai operava como Filho. Não estava ainda como Pai. Se deu como Pai no ano 70. Quando ele é assunto ao céu, e lá ele chega, senta à destra de Deus e entrega o reino ao Pai dele. Então, Deus reina em nós. Deus habita em nós. Né, irmão? Gálatas 1:3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Olha, a graça de quem? De Deus. E a de Jesus Cristo. Paulo entendia. Paulo estava entendendo que a graça de Deus e a de Jesus Cristo esteja, de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, o ressuscitado era Senhor deles. Jesus Cristo, ressuscitado, não é Senhor meu. Eu sou filho de Deus, ele é meu irmão. Da mesma forma que o Espírito de Deus habitou nele, para ele vir e vencer a carne, habita em mim, habita em vocês. Está aí o Espírito de Deus dentro da carne de vocês, para vocês ser guiados pelo Espírito e o Espírito vencer a carne de vocês, que é pecaminosa e que ela não se sujeita à lei de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. Tá certo, meus irmãos? A nossa missão é essa. Só que você pergunta a um cara, um crente do sistema religioso, qual é a missão dele, ele não sabe. O que é que ele está fazendo aqui na terra, o que é, de onde ele veio, para onde ele vai, ele não sabe. Falta de estudar, né, meu irmão? Então o versículo 3 diz aqui, olha, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. 4. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mau em que vivemos. Olha, Deus enviou seu Filho, através de Jesus. Ele tirou os nossos pecados, o meu não. Ele não tirou o meu pecado. Ele tirou daquele povo judeu. Ele tirou o pecado daquele povo judeu. Ele veio para tirar o pecado dele. Lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o 6, no versículo 3 e 4, vai dizer que nós fomos, nós, quando diz nós, está falando dos irmãos vivos lá, e está falando dos espíritos que vivia sob a prisão da lei, e que o espírito tinha sido transgredido por causa do safado Adão, que pecou lá. Entendeu, meu irmão? Aí diz que fomos plantados junto com ele. Aí diz que do jeito que fomos plantados na morte junto com ele, também na da ressurreição viemos juntinho com ele. Então, o meu espírito já veio perfeito, pronto, puro, limpo, sem mácula, sem defeito, sem nada. E aí, meu irmão,
eu errava porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Aí eu dizia que eu era um pecador, um miserável, um desgraçado, um misenfim. Era o pó da terra. Mas eu não tinha conhecimento, irmão. Não conhecia, não estudava a Bíblia, não lia. Então eu me apresentava a Cristo como pecador. Mas hoje não, irmão. Eu tenho entendimento, esclarecimento. Eu faço parte da igreja. A igreja de Cristo, ela é santa, ela é sem ruga, ela é sem mácula, ela é sem defeito. Está lá em Efésios 5, 26, 27. Tem defeito. Então eu me apresento a Cristo como uma igreja pura, santa, sem mácula, sem defeito. Agora, irmão, não vou ser hipócrita e dizer que eu não erro. Não vamos aqui, né? Porque só tem uma pessoa que pode dizer isso, que botou os pés aqui na terra e não cometeu pecado, que foi o Cristo, né? Ele não cometeu, mas se tornou o homem mais pecador da face da terra, sem cometer pecado, porque ele pegou o pecado de toda a humanidade, botou sobre as costas e foi embora com ele. Então, se ele levou os pecados, qual foi o pecado que sobrou aqui para o povo? Nenhum. Ele levou o pecado de todo mundo. Então, Jesus também disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Orar e vigiar. E a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, irmão, eu e você já nascemos, olha, século agora, irmão. Existia a lei não, irmão. A lei foi lá, acabou lá. Nós já nascemos santos. Agora, não conhece, não estuda a Bíblia. Aí é levado por vento de doutrina. Olha. A Deus toda glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que vocês tão depressa estejais desviando daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Olha, irmão, Jesus chamou eu e você na graça, irmão. Estuda a Bíblia, irmão, para conhecer. Como é que Jesus chamou você na graça, irmão? E você vai para esse evangelho, né? Essa macumba aí, irmão. Como é que você vai para a lei de Moisés, meu irmão? Jesus chamou você para viver na graça, irmão. Jesus libertou você. Você é liberto, você é livre, irmão. Você é para viver na graça de Cristo. Você é para ser guiado pelo Espírito. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Senhor, que é preciso, que é necessário fazer na obra de Deus? Ele disse: crê naquele que por ele foi enviado, irmão. É para crer, irmão. Irmão, na graça só basta você crer. Lê a Bíblia, estude, entenda. Olha, irmão, Paulo disse que eles tinham sido chamados na graça. E alguém veio, olha, e ele estava voltando de novo para a lei de Moisés. Olha, olha. Estou admirado de que vocês estão depressa, estejais desviando daquele que pela graça chamou Cristo. Olha, irmão, Cristo chamou e ele estava desviando de Cristo, irmão. Indo para a lei de Moisés. Misericórdia. Olha, irmão, não é o que o sistema religioso faz aí, irmão? Olha. E agora já estão seguindo outro evangelho, olha. Qual é o outro, irmão? A lei de Moisés, olha. Porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que vos proclamamos, que ocorre e que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Ó, irmão, não é o que o sistema religioso faz? Pega a palavra de Deus aí e torce. Nós estamos distorcendo. Eles torceram, irmão. Eles estão pregando outro evangelho, irmão. Eles estão pregando a lei de Moisés. Irmão, a lei de Moisés tinha endereço certo. Era para os gentios era para os gentios não, era para os judeus, irmão. A lei de Moisés era para as 12 tribos de Israel
que andava dispersa, que Deus tinha tirado eles lá da terra do Egito, irmão. E agora aqueles homens chegam na terra lá e eles no meio do caminho começaram aquela nação que saiu do Egito, morreu, seus pais não contavam seus filhos não contavam os feitos que Deus tinha feito, e foi se misturando com outras nações, e foi servindo a outros deuses, e foi fazendo aliança. Está lá em Juízes, irmão, que Deus disse que Israel não fizesse aliança com as outras nações. Essa guerra que está aí acontecendo, irmão, aí os acordos de paz aí, ó, Deus não mandou, irmão, está lá em Juízes, capítulo 2, leia lá, irmão. Deus disse que nunca ia deixasse que eles fizessem aliança com aquele povo. Por causa que eles fez aliança, Deus disse que ele nunca ia expulsar aquele povo. E os deuses dele ia ser uma tentação para Israel. Não está sendo não, irmão. Irmão, eles não estão aí com um tratado de acordo aí para cessar a guerra, para fazer paz com uma facção criminosa do Hamas, do Hezbollah, um grupo criminoso que mata as pessoas, que mata criança inocente, que tem as pessoas como escudo humano. Ó, irmão, Deus nunca mandou fazer paz com aquele povo. Deus sempre usou o povo dele para matar os inimigos, e usou os inimigos para castigar o povo dele. Uma pedra no calcanhar. Igual Judas com Jesus. Tá certo, irmão? Igual Noé com o povo da época. Igual o povo de Sodoma com Ló. Entendeu, meus irmãos? Igual o povo de Israel com o Egito. Igual o povo que saiu do Egito com os filisteus. Igual Jesus de Nazaré com Judas. Igual os discípulos de Jesus com os sinédrios, com a cúpula da época. E hoje o sistema evangélico, os que prega graça. E vai para frente. Então, irmão, aqui o povo estava em desobediência. O povo não obedecia mais a Deus. Olha, porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nos proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aquele que torcem e muda a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Que as maldição de Deus caia sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhe falamos. Assim mesmo, se um anjo vier do céu pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado para sempre. Olha aí, irmão. Paulo disse, ó irmão, qualquer um, até eu mesmo, se pregar outro evangelho, ou qualquer outra pessoa pregar outro evangelho, ou até um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, além daquele que eu vos tenho pregado, porque o evangelho que Paulo pregava, irmão, foi ele recebeu do Cristo ressuscitado, era o evangelho verdadeiro, era a graça de Deus. Ele disse, seja amaldiçoado, toda maldição de Deus caia sobre ele. Olha aí, irmão. E esse sistema aí evangélico aí, irmão, como é que anda, hein? Ó, irmão. Misericórdia, esses homens teólogos aí, doutor, bacharelado, anel de teologia, de mestrado, disso e daquilo, hein, irmão? Misericórdia. Meu Deus. Ô, Jesus, tenha compaixão, olha. Digo a respeito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado.
Aí Paulo diz no 10 aqui, olha, veja que não estou procurando agradar a homem, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homem, não poderia ser servo de Cristo. Ó, irmão, Paulo agradava a Cristo, irmão. Ele não estava preocupado em agradar a homem, não. Aí em preceito de homem, não. Ó, irmão, eu estou aqui para falar a verdade, agradar a Cristo, não é a homem, não. Tá certo, meus irmãos? Vamos hoje parar por aqui. Já pregamos muito. A mensagem já chegou em 1 hora. Nós paramos aqui em Gálatas, no capítulo 1, aonde o evangelho pregado por Paulo não era evangelho de homem, ele não recebeu de homem, ele recebeu de Cristo e ele pregava a graça verdadeira. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã, irmão, nós vamos falar sobre dízimo. Eu acho que, ó, irmão, dízimo na Bíblia dá para mais de mês de pregação, viu, irmão? Os textos é profundo. Tá certo, meus amados irmãos? Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando. Irmão, confira os versículos. Anote. Estude, irmão, para ver se está correto, para vocês não serem enganados e não ser levados por vento de doutrina, irmão. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.